Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CDL Talks. Zé, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, William. Boa noite, pessoal. Passando já logo de cara e avisando. Curta esse programa, já vai aqui, coloca o sininho para você receber os avisos que quinzenalmente estamos aqui. E lembrando sempre que, caso você não queira nos ver, mas queira nos ouvir, estamos no Spotify e também no Deezer. É isso aí, e hoje nós estamos aqui com um convidado super especial. Estamos num momento de declaração de imposto de renda e nada melhor que trazer aqui um contador para falar um pouquinho sobre não só a inspiração de trabalhar com ciências contábeis, com número, mas também contar um pouquinho da sua vida e trazer um pouquinho para nós de alguns aspectos importantes nesse momento de declaração para que o leão não te pegue e você não tenha que se incomodar com a Receita Federal. Conosco aqui, Diego Gates, seja bem-vindo, da Gates Contabilidade e Assessoria Empresarial. Pois é, pessoal. É um prazer também estar aqui, né? Te agradeço, William, pelo convite, o Zé também. E vamos lá. Pode, né, pra gente começar e... A gente sempre começa com uma pergunta clichê e básica, mas importante, né? Eu sempre aprendi, Zé, que o que a pessoa tem de mais importante é o nome, né? Sim. E depois o nome é a sua jornada, a sua história, né? Então, conte pra nós quem é Gates, de onde vem, o que faz, o que come, o que pensa. onde que ele está, né? Então, pessoal, meu nome é Luiz Diego Gatti, eu sou natural aqui de São João Batista. E a minha história começa quando eu comecei a ter a idade para trabalhar, comecei a trabalhar no calçado Zala. Lá comecei muito novo, né? Adolescente. E trabalhei bastante na produção, mas sempre tive vontade de crescer, sempre tive vontade de querer mais, né? Esse é o grande legado que eu trago até aqui. A gente não pode se acomodar. Então, lá no Calçados Alas eu sempre tive interesse em crescer. Então, como eu estava na produção, eu sempre almejava trabalhar num lugar mais tranquilo, que era o corte na época, no setor do corte. Daí eu fiz um curso no Senai e comecei a trabalhar no corte, né, cortando o calçado, material e tudo mais. Daí do corte, eu comecei, né, o interesse também em fazer uma faculdade, né, em qual escolher. E eu sempre me interessei pelo, né, querendo ou não, financeiro, dinheiro, cálculos. Isso sempre me atraiu, né, investimento. Essa parte sempre, né, eu sempre me identifiquei muito com isso. Então, do ALA comecei a fazer a faculdade, né. Ali foi um momento bem tenso, porque a faculdade era à noite, né, e no ALA o dia todo. Então era muito corrido, né? Então E foi geralmente os encarregados pedindo para fazer serão, serão, com hora extra, certeza. isso que ano que era mais ou menos? Ah, vamos supor, foi em 2006 por aí. E naquela época, querendo ou não, o calçado também estava bem mais em alta, em crescimento, né? Sim, sim, sim. Não, o calçado era, eu me lembro, era pilha no meio da fábrica, né, de caixas, né? E se o meu encarregado Ney estiver me vendo nesse momento, né, ele vai ter certeza que eu fiz uma boa escolha em não fazer o serão na época. Uhum. Então, do serão, claro, ele era exigido, mas também eu me esforçava bastante, não era porque eu não fazia serão que eu não me esforçava. Então, daí, fazendo a faculdade, 2 anos de faculdade, eu já me sentia preparado para buscar novos caminhos, né? Então, espalhei currículo de porta em porta nas contabilidades e por incrível que pareça, a única que eu não coloquei um currículo foi na Premiere, né? Que na época se chamava Premiere. E porque eu conhecia ali o pessoal que já estava na faculdade, a gente ia no mesmo ônibus, né? E me falaram dessa oportunidade, fui até lá. E lá eu comecei a trabalhar, né? De fato, na contabilidade, estudando. E lá eu acabei a minha faculdade, né? Lá eu acabei a faculdade. E a gente tinha, né, na época, não sei se vocês se recordam, a gente tinha o Orly, né? O nome dele que era o dono da Premiere, junto com a LL. E o Orly, ele era sensacional, né? Uma pessoa assim que, quando eu falo em contabilidade, se lembrar assim, não, a contabilidade de raiz, assim, né? É ele, né? Ele foi uma pessoa muito fantástica e por uma fatalidade da vida, ele acabou falecendo de um atropelamento, né? E naquele momento, assim, né? Naquele momento eu meio que perdi, assim, vamos dizer assim, o caminho. A Porque, base, porque ele era um mentor, assim, ele porque era... assim,
poxa, ele era o cara. Ele era a pessoa, assim, né? O contador de referência que eu digo, porque ele chegava na mesa do empresário e dizia, não, tu estás fazendo errado. Nós vamos fazer dessa forma. Tinha autoridade Tinha uma e autoridade. tinha postura. Ele tinha uma postura bem, assim. Então, eu sempre me espelho nele, né? Para seguir esse formato. É um formato que eu via que dava certo. Então, assim, depois dessa fatalidade, da morte dele... querendo ou não, né, na época, pelo que eu me lembro, o escritório também deu um baque, né? Uhum. E daí, em contrapartida, vinha o Grupo Zunino fazendo um barulho na rua. Um crescimento na Um cidade, crescimento muito barulho. exponencial. Crescimento. E eles tinham um marketing muito forte, né? De calçada a frango frito, quase. Então, eles vinham com um marketing muito forte e, na época, me interessei, né? E também eu conheci eles também. E é onde que eu comecei a trabalhar com eles. Eles tinham até uma contabilidade interna. E assim, o Williams, eu posso dizer para vocês, até vou mandar para ele também. Ali foi uma virada de chave que aconteceu na minha vida também. Porque o Grupo Zunino, claro, se conversar hoje com pessoas mais velhas, eles deixaram uma mancha ruim. Uhum. Mas para mim, no meu ponto de vista, para mim foi bom como funcionário. Bom da seguinte forma, porque eles davam muita liberdade onde que eu trabalhava. O Grupo Zunino, ele, como você falou, tinha de tudo. Então, disso de tudo, eles chegavam e diziam, não, Diego, hoje, né, tinha a nossa equipe de contabilidade, a gente tinha, se não me engano, 5 pessoas na contabilidade deles, né, dentro deles. Então, era grande. 5 pessoas para uma Hoje contabilidade interna. Hoje vocês têm quanto na Hoje nós estamos em 7, né? Então, a gente era em 5 para cuidar deles. Então, o ponto mesmo de virada foi que eles davam muita liberdade. Então, eu vinha de uma contabilidade assim, mais tradicional, né, que era muita rotina, e vinha mais para uma contabilidade mais gerencial, onde que eles davam liberdade para a gente poder ir atrás. Então, eles vinham assim, Diego, hoje a gente está pensando em abrir uma farmácia. O que precisa para abrir uma farmácia? Quais são a legislação, quais são os tipos de alvará e tudo mais. Então, a gente corria e fazia um estudo na farmácia. Então, teve de tudo. Teve estudo de cemitério a crematório. Sério? Sério. Na época eles estavam com muita visão. Então, mas enfim, eles erraram. Nós temos hoje um problema até que não foi selecionado, que é a questão do cemitério municipal, né? Sim. Querendo ou não, o cemitério é o futuro, né? Também, né, Zé? Não tem como escapar Que dele. seja para os outros e para mim, que demora bastante, né? Então. Mas isso é uma observação interessante, essa questão de dar essa liberdade, né, para o colaborador ajudar a construir um plano de negócio. E novos desafios, né? Exato. Você um dia está pensando numa farmácia, no outro turno já estava pensando no cemitério, no outro turno estava pensando em abrir um frigorífico. São várias... exercita muito, né, a curiosidade, né, e o conhecimento constante para você estar aprendendo ali. A forma de como eles cobravam na época não era estar lá na frente direto com eles, né? Já era mais liberto. Não, tu podes ir na prefeitura, tu podes ir nos locais para buscar informação. Então, isso trazia muita liberdade que eu comecei a adquirir nessa liberdade de ir lá e trazer. Às vezes parava um projeto na prefeitura, né, um pedido de abertura, eu já ia lá na prefeitura, cobrava o porquê que estava demorando. Então, assim, tinha essa liberdade. Normalmente, é mais... Como é que eu posso dizer? O contador ele fica mais dentro do escritório, ele tem pouco essa saída, esse convívio na praça ou é perfil? Assim, eu vejo mais perfil. Porque, assim, o contador, assim, vamos dizer... raiz fica mais trancado, né? E aquele que busca mais novos desafios e que, querendo ou não, mais atual, tem que estar buscando, indo atrás do cliente, tem que estar junto com o cliente, tem que ir na empresa, né? Então, era essa liberdade que eu tive na época. Então, contando um pouco da minha linha de quem sou eu. Então, eu estava nesse momento no Grupo Zunino, né? E, para quem não sabe, para quem já conhece, ele acabou fechando, né? Então, teve... Né, eles investiram em alguns investimentos que não deram tão certo, né? E na época acabou não dando certo o total, né? Porque eles eram chamados de grupo, né? Então, eles tinham de tudo um pouco dava certo, um pouco dava muito certo, um pouco dava muito errado, né? Então, eles arriscaram demais, né? E com capital de terceiros, né? E se alavancaram. E onde que chegou, né? Chegou onde que chegou, que todo mundo conhece a história. E quem não conhece aqui ficou fechando no final, né?
E nós, como contabilidade, eu fiquei no final mesmo, né? Porque a contabilidade ainda, querendo ou não, é a primeira a abrir o CNPJ e para fechar também a gente fica por último, né? Então, no final, a minha rescisão eu acabei pegando em imóveis, peguei em mesa, cadeira, arquivo, tudo que tinha. Até calculadora eu cheguei a pegar no final da rescisão. E com esse material, trouxe para casa, botei dentro de casa e beleza, vou fazer o que agora da minha vida? Eu vou arrumar um emprego. Beleza. Mas antes de arrumar um emprego, eu comecei a bater no emprego e no outro, mas eu não via mais assim aquela linha de futuro. Eu não via mais aquela liberdade que eu tinha conquistado. Né? Aquela liberdade de poder ir atrás, de poder tomar as decisões. Que é a tal da liberdade empreendedora, né? Que o empreendedor ele tem esse benefício de poder tomar decisões e assumir a responsabilidade dessas decisões também. Né? Se der certo, parabéns para ti. Se der errado também, é parabéns para ti, porque não tem o que fazer. Né? Não existe segundo plano, você tem que fazer com que o primeiro plano aconteça. Mas teve um período, eu me recordo um pouco, quando eu entrei na CDL em 2014, 2015, 2017 mais ou menos, tu teve um período que tu desse consultoria também em empresas, porque eu te conheço lá da J. Vargas, né? Isso. Tu trabalhava lá como consultor? Como é que era? Então, vamos lá. Nesse meio tempo que a gente começou, né? Até hoje estou com a camiseta 10 anos da GAT, porque a gente começou em 2014, né? Então, foi em 2014, praticamente em janeiro de 2014, que eu comecei o escritório. De fato, abri o CNPJ, como a gente estava conversando, né, William? Abri o CNPJ e comecei. Então, eu abri o CNPJ, abri a GAT Contabilidade, porque o que eu buscava como funcionário, eu não estava sendo... né? Não era atrativo. Né? Procurei várias empresas, daí... Quando chegava na entrevista, eu perguntava, até onde que eu posso chegar? Eu estou aqui como funcionário, eu vou começar aqui, mas eu posso ir para até onde? Então, quando eu fazia essa pergunta, né, que geralmente na entrevista tu é só perguntado, mas eu também fazia pergunta na entrevista de emprego. Eu posso ir até onde? Daí não tinha uma visão, não tinha tu pode chegar até aqui, tu pode ganhar tanto. Não, era só aqui e deu. Não existe plano de carreira. Pronto, eu ia perguntar, não era um plano de crescimento, né? Até onde você poderia ir como contador, né? No caso, no sentido físico, de eu posso ir até onde eu posso ir em prefeitura, em locais, não. Era mais assim, não. De ambição no sentido de, tipo, cara... De crescimento, de crescimento, né? Que eu posso escalar. Nem O que acontece? Só para meu pensamento em relação à questão que o Diego está trazendo. É que assim, dentro dele, desde o momento que ele estava lá, né, na produção, que ele entende o seguinte, eu preciso crescer, para eu crescer eu preciso buscar um conhecimento, fazer uma graduação. Né? Primeiro ele mudou de área, né? Sim. Fosse para o corte, que era querendo ou não, tem um valor mais agregado, é mais limpo, é mais tranquilo, perto da parte realmente produtiva ali, esteira, aquela coisa toda. Então ele pensou, me cresceu, eu preciso buscar um conhecimento através de uma faculdade. Fez a faculdade, isso ele percebeu, agora eu tenho condições daquilo que eu estou aprendendo na academia de já ir para o mercado de trabalho dentro da minha área. Não consigo dentro do negócio que eu vou buscar fora, vou trabalhar numa contabilidade. Ali você tinha um mentor, você identificou ali uma pessoa que tinha alguns princípios que você idealizava e que se um dia você fosse dono do seu próprio nariz, né, gostaria de implementar algumas práticas que ele fazia. Exato. Infelizmente ele veio a falecer, você percebeu que poderia ir para um outro negócio que estava em crescimento, estava em expansão, dava essa liberdade toda, né? Quem não gostaria de trabalhar dentro de um grupo econômico, né? Sim. E aí foi para essa oportunidade. Desmoronou, como diz o ditado, o castelo. Era de areia. Sim, né? de areia. E aí o espírito empreendedor que estava dentro de você, né, fez com que você chegasse a esse ponto de perguntar para um outro empresário, de você ser o entrevistado, você faz a pergunta para ele o seguinte, e aí? Né, se eu me destacar aqui, onde é que eu posso chegar? E aí vem uma coisa que a maioria dos empresários, principalmente vai para a contabilidade, que são um pouco mais rígidas e tem um processo um pouco mais, vamos supor assim, mais tradicional. Né? Não vai conseguir colocar essa questão do partnership.
daqui a pouco o cara ser um sócio da organização, entendeu? Ele não tem muito essa questão de gerência, não tem a parte do meio, né, do negócio. Dificilmente eu encontro uma contabilidade que tem um gerente. Né? Geralmente é o dono, o contador e depois tudo operacional. Não tem essa parte de gerência aqui. São raras. Né? A não ser aquela contabilidade mais antiga, que tem uma pessoa que também já está lá desde a fundação. Geralmente acaba terceirizando um pouco a responsabilidade mais dessa parte gerencial. Né? E aí as empresas hoje, no geral, também, vai para o varejo, vai para serviço, vai para qualquer indústria. Não existe um plano de carreira. Eles não se preocupam com isso. Né? Até mesmo em entidades, que é onde a gente está inserido aí, a gente não tem isso. Nem nas grandes. Eu já tive o privilégio de trabalhar em entidade grande, eu conheço muita entidade grande. Não existe um plano de carreira, entendeu? Muitas pessoas acabam saindo porque, mas aí o executivo está lá há 40 anos, vai se aposentar e se aposenta na entidade e fica mais de 40 anos, entendeu? Fica até morrer, entendeu? Porque existe essa dificuldade de mostrar o caminho de crescimento, né? E aí continua no processo aí. Então, daí nesse tempo, vendo que não tinha como crescer como funcionário nas empresas, eu acabei montando, né, o escritório. O escritório, na verdade, quando estava fechando o Grupo Sunino, os últimos 3 da contabilidade, pensamos em montar um escritório, e onde que começou. Né? Começamos em 3, na verdade, no comecinho, né, por surpresa, né, William? Não Achasse que era só eu. Não, mas no começo nós éramos em 3, né? Temos que contar a história completa. E só que de 3 pessoas para começar um escritório de contabilidade, e com o salário que nós tínhamos na época, e com o custo de vida que a gente tinha na época, não dava para 3. E eu fui o primeiro que arrumei o cliente. Eu fui a primeira pessoa que arrumei um cliente. E o cliente é meu vizinho e ele até hoje é meu cliente. E daí como que eu vou arrumar um cliente? Ele trouxe toda a confiança, porque, querendo ou não, a contabilidade é uma atividade de extrema confiança. Ele trouxe a contabilidade para o nosso escritório. Só que depois que ele veio e baixou a febre, a gente viu que não ia dar para 3. Né? Então, o que aconteceu? Os 2 saíram e eu peguei e assumi a bronca. Não, então, tudo certo, eu vou continuar. Sistema, computador que a gente tinha comprado na época, assumi toda a bronca, vai ser comigo. Daí comecei sozinho na época, né? Então comecei em casa, no meu quarto, depois do quarto ficou pequeno, fui para a sala, e da sala eu acabei alugando um escritório, né, aqui no centro. Olha, é a primeira vez que eu ouço alguém começar a contabilidade no quarto. Eu já vi alguém começar uma empresa de tecnologia no quarto. Agora, uma empresa de contabilidade no quarto... Porque a atividade de contabilidade praticamente é informação também, né? Então, não deixa de ser uma tecnologia. Né? Claro, não se compara tanto, mas é com informação. Então, não precisa de tanto espaço físico e de atendimento ao público, né? Então, comecei, de fato, no quarto mesmo. É que a primeira coisa que vem na minha cena quando falo em contabilidade no quarto é ver alguém atrás do computador e na mesa e atrás dele um monte de arquivo morto, né? Um monte de arquivo, um monte de papel. Sim. Isso, é por isso que tive que mudar de espaço. Foi pra sala. Isso, daí depois da sala também ficou pequena, né? E daí onde que eu aluguei o espaço aqui no centro. Só que daí, nesse lapso de tempo, aí, a gente já está falando de 3 anos praticamente, para ter alugar um espaço aqui no centro, foi onde que tu me conheceu lá no J. Vargas. Então, no J. Vargas, eu era aquela pessoa empreendedora que chutava o escanteio e saía correndo para fazer o gol, né? Tava sozinho. Então, eu tinha que ter uma outra fonte de renda, porque só um cliente não ia Então, não pagava a operação. Nesse período você trabalhava com a contabilidade Gats, que tinha montado o CNPJ e tinha um cliente. Exato. E num outro período você trabalhava como colaborador no J. Vargas Supermercado. Exato. Lá como funcionário meio período. Funcionário meio período. Meio período. E como fazia controladoria lá, qual era a função? Isso. Basicamente era um controller, né? Não era contabilidade, mas eu controlava tudo. Porque no começo eles montaram o mercado, se via que, claro, eles também são super empreendedores, mas só que faltava aquela organização, porque eles são organizados. Então faltava aquele a mais. E ele já tinha um contador? Sim, ele já tinha contabilidade, só que eu meio que fazia um controle interno. Né? Um controle interno o que era? Fazer um DRE, né? Uma demonstração de resultado mensal.
controlava estoque. Né? Então, assim, era bem organizado. Essa questão lançava tudo que aparecia, tudo que era gasto era lançado para apresentar no final do mês. Então, eles tinham um comparativo do que ia, né, mês a mês. Então, isso foi onde que estava esse período de assessoria, né? Que foi bem fundamental também no começo. Né? Então, Quanto tempo ficou? ali com eles eu fiquei 2 anos Né? tranquilo. Então, nesse meio tempo, eu tinha um escritório no centro, meio período, e meio período trabalhava. Né? Então, o escritório, eu só estava meio período no escritório. O outro meio período, aí onde que vem a Mas Jéssica. ali já tinha contratado algum estagiário, alguma coisa? Então, hoje é minha esposa, né? Então, a Jéssica começou comigo lá também no começo. Eu ficava meio período, depois meio período eu vinha trabalhar no J. Vargas e ela ia meio período no escritório. E a gente não se via e não se conversava, porque eu trabalhava de manhã no escritório e ela trabalhava à tarde no escritório. Então, o escritório só começou somente com uma pessoa, né, em meio período cada um. Né? Então, foi ali que a gente deu, vamos dizer assim, o primeiro start, né? Porque eu sempre tive essa ideia que eu tinha que estar aqui, né? Porque a atividade de contabilidade, né, é de muita, extrema confiança. Então, no começo, eu encontrava muita resistência em trazer um novo cliente. E tem esse ponto, né? É um segmento que falasse tudo. Primeiro, você gera um elo de confiança com o contador, com a pessoa contador. Isso. Depois vem com a contabilidade, assim, que é a função. Exato. Né? E uma questão cultural no Brasil que é você dificilmente troca de fornecedor. Dificilmente você troca de fornecedor, principalmente contador. Tem aquela velha frase que diz, né? O homem tem que ter um médico de confiança, um advogado e um contador. Exato. Entendeu? Então, quebrar essa situação. E assim, ó, para você também, naquela época, 2014, não tinha MEI ainda, não tinha essa construção do MEI, eu acho. Não tinha. Tinha já? Tinha. Quando é que entrou essa questão do MEI? 2010, então? Se eu não me engano, se não me falha a memória, foi em 2003 ou 2006, com a lei do Simples Nacional. Sim, foi na virada do Simples Nacional, foi criado o MEI. Só que ele não era tão difundido, né? Não era tão... Isso, E na época ele era mais abrangente, com mais atividades. Hoje ele está enxugando, né? Está mais restrito hoje. Está mais restrito. A cada ano que passa, né? Vocês, a população em geral, não percebe, mas a Receita vem cortando atividades do MEI. Algumas atividades que começam a ser exclusivas, tipo, que tem mais um valor agregado, ela deixa de ser MEI. Por exemplo, contabilidade, há muito tempo atrás, poderia começar no MEI. Inclusive, eu comecei, né? Porque poderia, mas depois teve a mudança e a atividade de contabilidade não poderia ser mais MEI. E assim acontece com algumas atividades, né? Porque a ideia, de fato, do MEI ele é um primeiro degrau, uma atividade mais simples, né? Para tirar da informalidade, né? E a atividade mais complexa ela começa a sair fora. Entendi. Então, somente com um funcionário de manhã e um à tarde, a gente começou, né, o escritório. E nesse início a gente teve essa resistência, né? Voltando a falar ali, para pegar o nosso fio. Essa resistência era muito grande, né? Porque trazer uma contabilidade, poxa, eu não te conheço, será que tu vai fechar mês que vem? Será que tu vai me deixar na mão? Mas nesse tempo ninguém via, que eu já estava... lançar certo, porque depois eu vou me incomodar um monte se tudo Também, lançar errado. Também. Então, nesse meio tempo, a gente já está falando aí de 3 anos que eu já estava com o meu primeiro cliente, mas só que ninguém sabe quem são os nossos clientes, né? A gente, né, por ética, a gente também não divulga, mas a gente tem que mostrar em resultado, né? Então, esse resultado é de grão em grão, né? Que a gente Quando tem tu fala de ética, você mostra quem são o cliente. É uma questão que hoje, por exemplo, o CRC, ele bloqueia, ou por uma questão também de estratégia comercial, por talvez ser sediado, ter os teus clientes sediados por outra contabilidade? Como é que funciona nesse mercado, por exemplo? Uhum. A gente sabe que o advogado tem um monte de regra lá, o OAB não deixa. A gente sabe que o dentista tem um monte de regra lá porque o CRO não deixa. Né? Como é que funciona isso? Perante ao CRC, essa questão é tranquila. Só que a gente tem que ter autorização do cliente, né? Só que, no meu ponto de vista, na minha forma de administrar, eu não gosto de estar divulgando, né, quem são nossos clientes. Por uma questão até estratégica, né? Porque, às vezes, alguns clientes são concorrentes. São.
mas só que um não sabe e o outro também não sabe. Ah, sim, o próprio concorrente, tu fala do o teu cliente... Eles são concorrentes São na concorrentes rua. entre si, né? Na Isso, rua, no entendi. comércio eles são concorrentes. E às vezes pode ter algum... Como é que é? Um preconceito em relação a Exato, isso, né? Ah, será que exato. meu contador não está levando alguma Exato. informação privilegiada lá para... Então, é claro que a gente mantém isso 100%, né, em sigilo, né? A gente tem uma ética muito grande, a gente tem um processo lá dentro do nosso escritório que também barra muito disso. E é isso. Esse processo é o quê? É um processo mais de treinamento de ética e moral com o colaborador ou é um processo também através de tecnologia, com ferramentas que bloqueiam qualquer tipo de extração de informação? Exato. A gente tem das duas formas. A gente tem, claro, uma conversa, né, um treinamento com todo mundo, com nossos funcionários, né, já são todos cientes disso, né? E também com a parte do nosso sistema e nossa forma de trabalhar do nosso controle interno, né? A gente tem um sistema e a gente também tem o nosso sistema contábil e a gente tem o nosso sistema onde a gente guarda o documento, né? Então, ele não consegue também extrair, enviar, né? Ele não consegue acessar algum e-mail de fora, somente o nosso e-mail. A gente tem algumas ferramentas que protegem, né? Até por segurança, né? Sempre pensando na segurança. Então, a gente cuida muito disso, sempre cuidamos disso desde o começo, né? Até, inclusive, a nossa área de trabalho de todo mundo tem o nosso, vamos dizer assim, nossa visão, missão e também temos o nosso dia a dia, né? Para a gente reler, às vezes, tu escuta na área de trabalho, o que nós somos, né? Então, Interessante isso. é interessante. Eu nunca tinha visto essa estratégia, Zé, de colocar na área de trabalho a missão e o valor, né? De ficar na parede lá escondido atrás da porta, muitas vezes. É uma forma de você ser confrontado ou de você ser lembrado daquilo que você está trabalhando. Aí eu te faço uma pergunta, Diego. E como é que funciona a tua prospecção e teu ganho de clientes hoje? Porque, por exemplo, eu tenho um primo que é contador. E o foco dele é na área médica. E eu notei, durante um período, principalmente nessa época agora de imposto de renda, uma das estratégias que ele usa, sem mostrar os nomes, lógico, né, com toda a ética dele, mostra a recuperação que ele conseguiu ter através de declarações de imposto de renda. Esse cliente recuperou 20 mil, esse cliente recuperou tantos %. E como vocês trabalham aqui na Gades para poder adquirir e prospectar clientes? E é uma prospecção ativa, ela é mais por indicação hoje em dia? Ou que meio vocês encontram? Então, graças a Deus, hoje a gente está da seguinte forma. Antigamente eu tinha que bater na porta do cliente, ia um a um, né, bater no cliente, e aquele cliente não vinha, e depois ele se tornava cliente. Então, hoje, graças a Deus, está no boca a boca, né, praticamente. Então, essa prospecção, né, eu converso, né, com um cliente, chego na casa, né, na porta do estabelecimento dele, converso com ele. Essa é a prospecção que eu quero atingir aquele cliente, né? Então, eu também tenho alguma estratégia para, eu quero aquele cliente, aquele segmento, aquele cliente ali é um cliente bom, um cliente, vamos dizer assim, estável, porque, querendo ou não, a gente tem que trabalhar com clientes bons, né? Então, a minha prospecção é essa. Eu vou atrás de alguns clientes que eu quero, mas hoje também vem muito cliente por boca a boca, né? Então, nosso escritório está migrando, né? Está amadurecendo daquele cliente que era receoso em vir, porque não conhecia, e hoje já está vindo cliente do boca a boca que nem pergunta às vezes quem eu sou, né? Que às vezes tem muito essa figura do contador, né? Eu quero falar com o Diego. Não, eles já mandam mensagem e já querem abrir o CNPJ, o transferir de contabilidade, sem ao menos conhecer, né? Muito interessante. Eu te pergunto muito isso, Diego, porque, por exemplo, né, minha área é comunicação, mas dentro dessas novas tecnologias, né, como o William até mesmo abordou, tá vindo muitas empresas digitais, né? Não vou ficar citando nome de concorrentes aqui, Sim. mas empresas que você tem um contador digital, né? Tem sites que você entra, faz cadastro, tudo, e você tem como eles dizem, né? Eles têm um grupo de contadores para lhe atender, com valores muito baixos, né? Dependendo, lógico, né? Tem uma mensalidade, o contador tem a mensalidade do trabalho dele, mas às vezes as mensalidades são tão baixas que, tipo assim, se torna tentador. Tu chegou a sentir isso? Talvez, não sei, por São João ser uma praça um pouco menor, mas como você viu essa entrada desse nível de concorrentes e como foi para você, até mesmo esse digital, se te chamou a atenção de forma positiva também? Entendi. Vamos lá. Então,
essa pegada desses sites e desses contadores digitais não é agora tão recente. Assim que eu abri o escritório, lá eu comecei em 2014, mas ali pelo 2017, 2018, Sim, sim. já começou a pipocar. No começo, claro, eu fiquei até receoso. Poxa, será que eles vão estourar e vão tirar tudo? Mas ao longo do tempo tu vai vendo e vai percebendo que a contabilidade volta àquela tecla da extrema confiança. E também os meus clientes são os clientes um pouco, não digo velhos, mas uns clientes mais maduros. Essa contabilidade digital está pegando mais essa parte de pessoas um pouco mais novas, né, que trabalham com serviços, né? Mas a contabilidade digital, às vezes, ela não é tão eficiente, né, para outros setores, como comércio e indústria, né? Mas tu chegou a ver nela alguma coisa que tu olhou assim, caramba, isso daqui é interessante, eu consigo absorver para mim, por exemplo, assim, Perfeito. talvez você não vire um contador digital, mas, pô, eu notei que eles têm algumas ferramentas, tipo um chatbot, ou então um site que o cara pode subir um arquivo ou pedir uma solicitação que já sai automático, e isso agregar no teu trabalho? Claro, agregou sim. Agregou porque essa contabilidade digital que pipocou, ela meio que, vamos dizer assim, ensinou muitos clientes a mexer com tecnologia. E daí a gente aproveita para colocar isso também no nosso negócio. Primeiro que a gente já tem há bastante tempo é o nosso WhatsApp, que é bem automatizado e muito, vamos dizer assim, muito eficiente. Né? Eu bato bastante nesse WhatsApp ali, no nosso, quando eu digo bato é porque todo dia, né? Para a gente atender o cliente. O cliente mandou mensagem, a gente já responde. Né? Então, a gente não demora a responder. Porque a maioria das reclamações e clientes que vêm é que demora semanas para responder. Então, a gente tem lá meio que uma cultura em tentar responder na hora, meio que na hora, mas só que tentar resolver o problema do cliente no mesmo dia. Né? Não deixar nada para outro dia. O cliente vem com a demanda, Diego, preciso recalcular essa folha de pagamento, uma rescisão. No mesmo dia a gente está enviando. Eu esqueci de pagar o imposto no dia 20. Dia 21 deve dar um monte de gente pedindo, né? Tem muito. Quer ver? O Zé trouxe essa informação referente às contabilidades digitais e tal. E eu venho percebendo um movimento que é a automação, por exemplo, do financeiro. E a terceirização, na verdade, do financeiro de algumas empresas. Onde a contabilidade pega uma plataforma de tecnologia, né, e faz isso para o cliente. Que é uma grande dor hoje da maioria, né, principalmente varejo, por exemplo, que é você ter o fluxo do contas a pagar e a receber 100%, né? E hoje está difícil, mão de obra principalmente, e algumas estão utilizando essa oportunidade que o mercado está trazendo de contratar uma empresa especializada em trabalhar com o teu contas a pagar e receber. Né? Em algum momento, por exemplo, tu tens pensado sobre isso? Porque eu vejo algumas contabilidades contratando essas plataformas e criando Gats Mob, Gats ou outras marcas, né, trabalhando nessa parte aí. Então, ele é bem interessante. É o chamado BPO financeiro. BPO, né? isso. Então, eu já vi esse mercado. É um mercado totalmente diferente da contabilidade. Totalmente diferente. Porque ali tu vai mexer com a conta bancária do cliente, referente, sim, ao contas a pagar. Tu vai pagar a conta do cliente e também vai controlar o a receber. Teve alguns clientes nossos que procuraram, né? Só que eu acabei não indo nesse segmento, até por também falta de Mão de obra. mão de obra e também tempo, tá? Porque tem que se dedicar, criar toda uma estrutura, criar tipo um piloto, um modelo, validar ele para depois a gente começar a distribuir isso, né? Então, não vi isso aqui para mim, né? Então, não investi nesse segmento. Até porque, né, se eu espalhar na base dos meus clientes, eu acredito que eu vou ter uma resistência, porque muitos não querem abrir a conta para ti. Né? O teu cliente ele tem que estar bem, com a cabeça bem aberta, ele tem que ser profissional o suficiente para abrir a tua conta, né, e deixar tu cuidar da tua conta. Até hoje a gente estava conversando lá internamente alguns processos que a gente quer melhorar para ter alguns dados, né? Estava mostrando aqui para vocês anteriormente no bastidor aqui que a gente contratou um BI lá da nossa ferramenta de gestão
E aí uma informação que, para mim, está sendo... precisa ser extraída do associado para a gente ter um pouco mais de relevância quando a gente for sentar na mesa, até mesmo com algum outro empresário maior ou até mesmo com o poder público, que são dados, por exemplo, né, em relação ao nosso quadro de associado, o quanto que nós representamos em relação à quantidade de funcionários que as empresas associadas possuem, né? Então, vocês são associados à CDL, vocês têm 7, né? A empresa X lá tem mais 10. A empresa, quanto é que a carteira dos 250 associados que a CDL de São João tem representa na geração da mão de obra no município? Né? E no total ela representa quantos por cento? 10%, 50%, 60%. Isso é uma informação para nós hoje, para mim, principalmente como gestor, importantíssimo, e eu não tenho isso. Meu sistema lá, ele tem o campo para preencher, mas nós não colocamos isso dentro da ficha cadastral do novo associado e nem colocava isso do velho. Então tem que fazer um trabalho agora de, né, vamos colocar isso na ficha cadastral do novo? Ok. Então tem que fazer um trabalho de ligar para o associado, né, que já está na carteira, e perguntar: ei, Diego, tudo bem? Aqui é o William. Quantos colaboradores você tem hoje na tua empresa? Tem que atualizar. Mas pode haver resistência nesse dado. Quer ver um outro dado importantíssimo? É o faturamento. Entendeu? E aí onde também eu ainda estava discutindo lá, Exato. Aí que vai ter mais resistência ainda, porque tem que estar com a mentalidade muito aberta e dizer o seguinte: minha empresa fatura anualmente R$200 mil. A minha empresa no ano passado faturou 1 milhão. Tivemos uma conversa até, né, Zé, com uma empresária que vai trazer um case de sucesso para nós. Ela diz, de 2017 que eu faturava 0, porque a empresa iniciou em 2017, a esse ano nós temos uma projeção de faturamento de 11 milhões. Abertamente. Cabeça aberta, entendeu? Outra mentalidade. Mas tem gente que tem medo de falar até quanto ganha de salário, né? Então, como se a maioria não ganhasse o base de cada convenção, né? Então, assim, por que isso? Porque é importante hoje sentar na mesa e dizer o seguinte, né, para alguma pessoa: a CDL de São João Batista hoje representa 70% do PIB da cidade, entendeu? Então, isso são dados, são informações, e isso gera autoridade, né? E aí, essa questão, principalmente que tu comentasse ali, ter a percepção de que, isso no momento, para a minha carteira atual, não se encaixa. Eles não têm essa maturidade. Então, é importante conhecer o cliente, né? A gente teve agora o CDL Summit, recentemente a gente trabalhou muito essa questão da experiência, muito essa questão de conhecer, ouvir mais do que falar, né? As necessidades do cliente. E aí você também perceber o seguinte, e a cultura de São João permite isso também? Porque eu poderia te dizer, mas e os novos? Né? E essa geração nova que já está mais acostumada com a tecnologia, será que não seria um público-alvo? Bom, aí teria que fazer um estudo para ver, mas eu sou muito cauteloso, né, em todas as decisões que eu tomo lá no escritório. Então, na hora de contratar, na hora de comprar qualquer equipamento, eu pesquiso. Então, colocar mais um serviço desse à disposição é uma grande responsabilidade e um grande investimento. Então, eu não consigo... E tem outro ponto também, talvez a estrutura te limita, né? Também tem. Mas uma coisa que a gente tem que pensar também é o seguinte, gente. Às vezes é um MVP, que é o mínimo produto viável. Às vezes não precisa você ter com a estrutura. Você, tipo assim, chega para um cliente: cara, eu tô com esse serviço, o que é que tu acha? Não, Diego, não me interessa. Gente, eu tô com esse serviço. Quero experimentar. Aí sim, com a demanda, aí tu vê: fulano, eu vou te alocar para resolver isso daqui. Quem é que eu preciso? Qual é o mínimo que eu preciso ter para poder resolver? O problema é que às vezes a gente, como brasileiro, a gente já quer ter tudo montado para depois oferecer. E às vezes, quando você tem tudo montado, realmente às vezes não vinga. Às vezes você não pode... eu vou ter uma agência, então eu vou comprar 4 Macs, vou comprar cadeiras, vou comprar mesas, vou comprar internet, fibra ótica, e depois eu vou atrás do cliente. Não, acho que a gente tem que entender. Eu entendo o seu ponto, eu acho que a gente tem que realmente ser cauteloso para tomar alguma decisão, mas é como eu acho que foi o Felipe que comentou no Summit, que se você não tiver a inovação, se você não inovar, você fica.
Né? Sim. Porque a empresa ela exige, ela vive de inovações. Né? Inovação é diária, como você programa, como uma contabilidade digital, como tem um podcast que eu escuto, não vou citar o nome aqui, porque senão vocês vão procurar o aplicativo, mas ele faz a propaganda de um aplicativo que ele chama de robô do leão. Que é isso que você instala o aplicativo, preenche os dados, ele praticamente preenche 90% da tua declaração de imposto de renda, sozinho. Então, tipo assim, o nível de que ganho tu tá trazendo de automação. Então, às vezes, a gente realmente precisa ver como a gente vai lidar com isso, porque às vezes as oportunidades sempre são disfarçadas de problemas, né? Nada vem fácil, né? Quando Sim. você pensa em montar qualquer coisa, você vê uma dificuldade porque ninguém está acostumado com aquilo. Mas se você não montar, alguém vem e monta, e isso chama inovação, né? Então a gente tem que estar pensando nesse ponto. Aí eu venho... Tu quer perguntar alguma coisa? Pode. Não, eu ia te perguntar outra coisa, Diego, porque eu ia Claro. saber, eu saio metralhando. Dentro da tua carreira, já ocorreu a oportunidade, tipo assim, de você chegar com um contador, alguém chega para você, Diego, estou pensando nisso daqui, quero abrir isso daqui, você olhar, caramba, isso aqui pode dar muito certo. Posso ser seu sócio? Não? Já existiu alguma coisa de lado positivo e negativo de alguém dizer assim, cara, isso aqui, tu olhar, cara, isso aqui tem tudo para dar certo. Ou então olhar assim, posso te dar um conselho? Faz isso não. Tu vai se ferrar com isso aqui. Já teve alguma situação como essa? Claro, teve. Vou te contar então as duas situações que Pronto, teve. melhor ainda. Teve uma grande situação que teve uma pessoa que também me procurou. Até nem me lembro mais o nome dele, mas vou contar o caso porque é interessante para a gente trocar experiência. Se eu não me engano, foi no momento de época do ano, por essa época, abril, maio, ele me procurou para começar a montar uma sorveteria e ele estava com um planejamento gigante. Só que ele começou a me mostrar que ele já iria entrar nesse negócio totalmente alavancado. Ele iria pegar um empréstimo grande para montar toda a estrutura e já queria montar no centro, já fazer um negócio gigante. Só que eu via que ele não tinha, vamos dizer assim, uma base para manter um capital de giro de pelo menos, não sei, vamos supor, 1 ano, no mínimo. Porque a gente sabe que sorveteria tende a ser sazonal. Principalmente no sul do país, que quase 6 meses é frio. Na tua região lá é... A minha é o ano todo quente. Então, ele pode montar de noite que tá vendendo. Exato. Então, aqui a gente tem a safra, né? Tem o período bom e o período ruim. Então, assim, eu via que ele estava entrando já agora. Poxa, ele iria penar... Vamos supor que ele levasse 1 mês a montar toda a estrutura. Ele iria ficar até final ali de outubro, comecinho de novembro, para começar a ter um faturamento legal. E isso pode ser que não ia dar tempo. Né? Então, eu mostrei esse ponto para ele, ele também pensou bem e daí ele acabou não fazendo. Tu virou para ele e falou, cara... eu falei a verdade, não pesado, adianta, né, O time não tá certo. não adianta tu A ideia é legal, mas o time não tá... não adianta tu abrir, né? Daí eu expliquei isso a ele. Então, foi uma troca de experiência bem legal, que ele também foi cabeça aberta, mente aberta para entender também, porque às vezes a pessoa fica fascinada, a pessoa fica, vamos dizer assim, dopada, anestesiada. Vislumbrada, isso é a melhor coisa do mundo. Com a vontade que isso vai dar tudo certo, que é assim, é assim. Só que quando eles começam a me contar que uma coisa para dar certo começa a depender de outra e depender de outra, eles não conseguem ver os erros, né? Eu sempre comparo que tu, quando vai comprar um carro, tu tem que levar 2 pessoas contigo, né? Uma para ver as coisas boas e outra para botar defeito. Porque quando tu vai comprar um carro, geralmente... Depende de quem é essa segunda pessoa. Se for tua mulher, não adianta muita coisa, não. Eu levei a minha recentemente, depois nós vamos fazer conta só da gasolina, olha. Tá lascando o bolso, Zé. Eita, bom saber. Quando eu fui comprar o meu, a primeira coisa que meu pai falou, eu levo meu pai, né? Eu levei meu pai, ele olhou... Podemos levar na oficina? Porque o mecânico do meu pai, meu amigo, se tem alguém mais pessimista do que ele, eu desconheço. Aí o pai é a melhor pessoa que tem. Porque ele vai olhar o defeito do negócio. Ele olhou. Não sei o quê, isso aqui. Vou dizer pra você, não tem carro bom, mas vou dizer, desse daqui, a manutenção é barata. Vai dar dor de cabeça, mas vai pagar pouco. Eu digo, vai pagar pouco, vamos nele, né? Então, fomos. Então, eu dou esse exemplo porque quando a pessoa vai comprar um carro, de fato, ela fica fascinada, fica deslumbrada e ela só vê coisas boas para fechar o negócio.
E do outro lado, quando tu também vai abrir um negócio, tu também fica só pensando no lado positivo. Às vezes o ego sobe um pouco a margem, né, da realidade. Então, é ali que eu mexi com ele. Opa, isso aqui não vai dar tão certo. E, Diego, esse teu exemplo é sensacional, porque quem está acompanhando a gente que esteve no CDL Talks no ano passado, né? Sim, do Caíto e do Careca. Que Caíto e Careca. O Careca, ele comentou sobre isso. Ele tinha uma hamburgueria, tem ainda uma hamburgueria, muito famosa, e ele botou cachorro quente, muito famoso, e decidiu entrar no sorvete. E no sorvete, ele praticamente perdeu um apartamento com esse sorvete. E ele quebrou. Ele falou, ele quebrou, ele entrou em depressão, ele ficou mal por causa da falta de planejamento. Porque ticket errado, ele estava com uma hamburgueria para público C, tinha um cachorro quente para público C e quis montar uma sorveteria para público A. Com a mesma temática, com a mesma cara do público C. Isso, na minha área, que é a parte de comunicação e de brand, já é totalmente desalinhado. Você não tem como usar a mesma forma de comunicação do C para poder vender para o A, que o A não vai se identificar. E cobrando o valor de A. Né? O cara vende hambúrguer de 10, cachorro quente de 10, e vem com sorvete de 35. Não vai comprar. Com a mesma cara. Sorvetão do Careca. E aí, infelizmente, ele reconheceu que foi um passo além do que ele estava preparado, mas foi um passo que ele amargou bastante para que isso acontecesse. Então, a gente tem que aprender com o erro dos outros, né? Que isso é mais barato. Né? Muito mais barato. Então, daí... E qual era o outro? O positivo. Olha Você virou só, sócio de quem? Curioso. Então, o do positivo foi o seguinte. Até foi... Não faz tanto tempo, alguns meses atrás, um cliente me apresentou um projeto de um loteamento. Diego, eu estou vendo esse loteamento aqui, estou vendo essa estrutura, estou vendo essa atualização aqui, tal. Ele me mostrou 2, 3 coisas e eu olhei para ele e disse, tu tá precisando de um sócio? Porque só tu... Quanto é o lote, né? Me dê 3 aqui. Não, porque eu vi toda a estrutura, né? Eu vi que ele estava planejado, eu percebo que ele já é cliente há tempo, eu sei que ele é seguro, ele não estava se metendo em qualquer furada, e eu vi que o local era privilegiado, e ele viu um local que ninguém está vendo. Isso, querendo não é segredo, não vou contar aqui onde que é. Sim. Mas... Espero que seja em São João, porque nós estamos precisamos precisando ter um sócio agora, né? Então, eu vi... ele viu, né? Ele viu essa ideia de negócio, ele viu essa oportunidade e ele foi me mostrar, né? Ele foi mostrar o lado contábil, como é que a gente abriu o CNPJ e tudo mais. E nesse meio tempo eu percebi que ali vai dar muito certo. Então, é uma oportunidade que eu vi, né? Mas ele aceitou essa proposta? Não, ele aceitou. Pelo menos botou uns 2 lotezinhos ali para poder garantir. Então, olha só, por incrível que pareça, ele não aceitou. Incrível que pareça, não. Por quê? Ele é pé no chão, ele é seguro, então ele não precisa de um sócio, né? Mas ele falou que na próxima ele vai me chamar. Aí. Mas pelo menos você vê a oportunidade de, tipo, cavalo que chega primeiro bebe água limpa, né? Sim. Já compra ali 2, 3 lotezinhos, já investe, quando tiver o negócio montado. E o interessante, Diego, que dentro dessa tua pergunta, eu queria te fazer outra. Hoje não resido mais em São João, mas residi durante 2 anos. E uma coisa que eu notei em São João Batista é a rotatividade de negócios aqui. Por exemplo, uma das vezes que a gente fez uma confraternização da CDL foi num restaurante, num estabelecimento em frente o Macris, ali perto do Colégio Alice, e meses depois eu já vi que estava fechado. E eu notei que alguns locais aqui de São João Batista tem esse problema de a pessoa monta, às vezes não fecha 6 meses, ele já fecha. Eu sei que o Brasil já tem essa estima de que a maioria das empresas morrem em, no máximo, 5 anos. São poucas as que repassam dos 5 anos. Mas a rotatividade em São João, você como contador, você tem alguma análise? Problema de fluxo de caixa, capital de giro, ou realmente não estudou o mercado daquilo? Tu consegue nos trazer alguma percepção sobre esse ponto? Sim. A percepção que eu vejo, né, a pessoa está despreparada. A maioria que fecha cedo, antes, é porque ela não estava preparada e ela tentou empreender por conta própria, na bravura, na força e na coragem, né? Talvez ela fez um caixa, talvez ela preparou um capital de giro, mas não foi o suficiente pelo que ela esperava. Então, assim, eu vejo e eu sinto lá com o nosso cliente, quando é um cliente novo, né? Quando é um cliente novo, ele está colocando
A gente vê o perfil, né? Quando ele abre um negócio novo, ele coloca naquele local, a gente já vê, isso aí não... E dependendo do segmento, né? Tem alguns segmentos que tendem a mais, né, dar mais certo. Alguns que precisam de mais tempo, mais capital. Vocês dão essa orientação, Diego? Tipo assim, a pessoa chega e diz, eu vou abrir uma sorveteria no canto tal. E você olhar, cara... Talvez neste canto não seja a melhor posição. Ou você, tipo assim, não é minha praia, não é minha área, não vou meter Boa pergunta, Zé. Assim, quando dá tempo, eu aviso. Por quê? Chega a pessoa lá, Diego, eu vou como essa pessoa da sorveteria. Ela tá com a chave na mão ali. Diego, eu tô igual essa pessoa da sorveteria. Diego, eu vou fazer isso. Vou pegar aqui, vou fazer isso, vou fazer isso. Daí, quando eu vejo que ele tem liberdade de dar a minha opinião, eu falo. Mas tem momentos que a pessoa já chega com o estabelecimento pronto, montado, e só tá abrindo o CNPJ porque a prefeitura quer o alvará. Mandou, né? Daí não tem muito mais o que fazer. Já tá com o mobiliário tudo já comprado. Já tá tudo pronto. Daí eu vou acabar jogando o sonho da pessoa no chão. Aí eu te pergunto, Diego, e qual o melhor momento para ir no contador, então? Bom, como você falou... Tipo assim, o William é um cara que é investidor, um cara que já rodou várias CDLs aí, que tem bolso cheio de dinheiro. Vai montar alguma coisa para a esposa dele. Não, eu vou pegar aqui esses 300 mil que eu tenho parado aqui e vou montar uma empresa para minha esposa. Qual o melhor momento? Ele chega tipo assim, Diego, tem um valor para investir, me auxilia no que eu devo montar, ou quero montar isso, mas eu não sei aonde montar. Qual o melhor momento para procurar um contador? Bom, sempre no início, né? Quanto antes, melhor. O início melhor. Com a ideia na cabeça ou já com um plano de negócio estabelecido? Você que também que é dos negócios. Não, mas já vem com uma DRE, já vem com um cliente, plano. Daí tem o perfil, né? O cliente como o William, ele já vai vir com um planejamento. Mas tem aquele cliente que ele tá só com a vontade e com dinheiro. E com dinheiro. Pronto, um herdeiro. O cara chegou, é dono de uma... O pai, dono de uma empresa de calçados. Chega o filho com 19, 20 anos, meu filho tá aqui, eu vou lhe dar 200 mil, monte de negócio para você, vai investir e construir a sua vida. Aí esse garoto, Juninho, de 20 anos, tá lá com 200 mil, chega, Diego, tem 200 mil, quero empreender, e aí, o que ele faz? Qual a tua orientação? Cara, primeiro monta o plano de negócio, vai, sei lá, no Sebrae, vai na CDL, vai ver o que o comércio precisa, tem alguma, como seria isso? Enfim, lá no escritório eu já prestei esse serviço e presto para quem precisar. Esse seria o plano de negócio. Né? Teve uma pessoa que, né, por exemplo, procurou, a gente montou um plano de negócio para ela e ela viu que também não ia ser aquilo tudo e acabou desistindo. Então, antes da pessoa começar qualquer coisa, o correto seria sim procurar uma contabilidade, um contador, para fazer um plano de negócio desse formato. Com a ideia na cabeça, né? Como meu avô dizia, né? Prejuízo pouco é lucro grande. É melhor gastar um valor contigo para estruturar a ideia do que estar com uma ideia estruturada e depois ver a viabilidade. Eu ia chegar a uma outra pergunta aqui, que é essa questão, por exemplo, assim, que o Zé colocou. Acontece muito isso. Recebi um dinheiro, sei lá, uma herança. A herança ou a esposa de um grande empresário, ela está cansada de ficar em casa cuidando dos filhos, os filhos já estão criados, agora eu quero empreender. Aí compra franquia. Já pegasse muito caso de franquia que o plano de negócio, aquilo que foi prometido, apresentado, não fluiu, não deu certo? Isso é lindo na teoria? Tem, cara. Tem. Infelizmente tem. Porque daí a pessoa... Daí é um daquele cliente que quando chega já está comprado, né? Sim. Então, aconteceu comigo. Teve um cliente que comprou uma franquia de certificado digital. Ó, concorrente. Interessante. Isso vai virar corte, pelo jeito. Então, só que essa franquia vendeu, se eu não me engano, uns 40 mil, a franquia de certificado digital. Então, quando que ele ia tirar isso? E assim, várias contabilidades já estão fazendo o próprio certificado. Eu, por exemplo, não tenho. Porque é um outro negócio, como a gente já estava falando, que eu sou muito seguro. Uhum. Eu sei que certificação digital é um outro universo, é um outro investimento, então eu mando lá para... tem atualização todo momento. Eu mando lá para o CDL para fazer no CDL. A propósito, certificado digital na CDL, se você é associado ou não, procura que tem... Não existe, porque existe vários modelos, né, de negócio em relação à certificação digital. Então, a CDL é uma AR, é uma autoridade, uma autoridade de registro. Nós temos 3 profissionais hoje que são capacitados todo mês, praticamente tem atualização, né? Existe uma responsabilidade aí, como contador pode confirmar isso, né? Tanto para quem emite o certificado digital, que somos nós, né?
Então, na verdade, a origem da certificação ela vem do governo federal. Existe o CEPRO lá, que é a empresa de tecnologia do governo, e a ICF, se eu não me engano, Brasil, que é a que gera a certificação ali, a autorização de certificado. Mas é nós quem construímos o certificado aqui na ponta, né? As ACs, as AR, no nosso caso. E aí existem os pontos de atendimento que é geralmente que é vendido. Exato. E aí, o que acontece? Mas não tem, lógico, a precificação que a gente consegue chegar. Mas, e também uma questão do quê? De ter as pessoas gabaritadas para isso. Nós temos hoje 2 certificadores na CDL autorizados. Eu tenho uma que é só a analista, porque existe muita fraude, muita gente se passando por outra para fazer certificado digital. E aí, hoje o certificado digital você consegue assinar contratos e tem validade jurídica, você consegue fazer empréstimos, você consegue fazer transferência de valores altíssimos, tem que ser para o certificado digital. Quer fazer um pagamento de 200 mil reais, tem que utilizar o certificado digital. Então, e outras situações também que você utiliza. E aí a gente tem ainda mais eu, que sou o gestor da R, que tem a responsabilidade desses 3 profissionais, né? Tem que estar sempre se atualizando, participando das reuniões, melhorias que vão acontecendo para exatamente evitar fraudes, né? Que vem ocorrendo aí a nível nacional. Então, é uma responsabilidade, tecnologia que você tem que estar investindo. Então, hoje, né, a gente tem que estar sempre fazendo relatórios, né, das máquinas, porque as máquinas não podem ter vírus. Então, tem que ter antivírus original, tem que ter Windows original. Então, não adianta tu comprar uma máquina aí com Windows falsificado. Exato. Então, tem muito detalhe, né? Se for para fazer, tem que fazer certo, né? Então, é por isso que... E fazer certo, daí tem o seu custo, seu ponto de equilíbrio. E como é que a gente vai... E a franquia não vende nada desses detalhes, né? Não vende. E daí a franquia vendeu um ponto de atendimento, que vai ganhar uma comissão. Então, de fato, tu comprou, tu pagou para ser um vendedor. E as franquias têm que cuidar muito com isso. Porque às vezes tu paga um valor exorbitante para tu ser um vendedor da marca. E tem outras pegadas, né? Porque aí você ganha... Até essa semana eu recebi uma amiga lá que queria que eu analisasse uma situação para ela, que ela estava pensando em comprar uma franquia também. Aí eu falei, olha, tem que pedir um plano de negócio. E aí eu posso até olhar para ti meio por cima alguma coisa. Eu tenho um amigo meu que pediu para mim olhar 3 franquias. Eu olhei o plano de negócio, fiz as minhas contas lá e eu disse para ele, cara, não dá. Teve uma que eu disse, ó, essa dá. Até pela cultura da cidade. É uma questão de alimento, lanche e tal. Só que você vai ter que fazer um exercício, vai ter que ir para São Paulo comer o lanche, né? Porque se você você comprar uma franquia sem comer o lanche, saber se o lanche é bom, tu tá lascado. Se o lanche for uma porcaria, tu vai jogar dinheiro fora. Aí, bem no fim, não foi. Acabou comprando uma outra franquia que não passou por mim, o plano de negócio. Deu BO. Então, assim, ó, aí eu fiz uma pergunta para ela. Tá, você vai ganhar 30% daquilo que você faturar, da recorrência, daquilo que você construir de carteira. Ok? A pergunta é, tá, se eu vendi um produto de R$1.000 por mês, eu vou ter 30% desse negócio. Então, eu vou ter quanto? R$300 de bruto. Uhum. Quem vai faturar? Quem vai gerar nota fiscal para esse teu cliente? A franqueadora ou você que é o franqueado? Entendeu? Porque aí tem um problema contábil gigante, principalmente em relação ao imposto, né? Claro, ali já foi metade já, né? Entendeu? Quando está pegada? Porque geralmente a franqueadora vai fazer o seguinte, não, você que fez o contrato, você vai gerar o faturamento, entendeu? De R$1.000, tu vai me repassar os 700. Os 700 limpo, e os 300 vai ficar contigo. Aí tu tem todos os custos administrativos. Aí dos 300 tu vai ter que pagar o imposto tudo. sobre o 1.000, não sobre o 300. Aí é outra pergunta que eu faço, né? Geralmente essa empresa vai lá para um MEI, para um Simples. Qual era o regime mais ideal se a franqueadora emitisse uma nota fiscal de serviço de R$700? Bom, para a gente escolher o regime de tributação, a gente tem que saber qual é a atividade. Né? Porque não pode qualquer atividade você escolher o regime? Por exemplo, entre Simples Nacional e presumido lucro real? Não. Vamos lá. Algumas atividades... Vamos lá, vamos começar pelo MEI. O MEI ele tem uma lista, né, disponibilizada pelo governo que pode ser do MEI. Aquelas que não estão na lista, elas não podem ser MEI. Uhum. Então, elas podem ser do Simples. E tem algumas empresas do Simples que não podem ser do Simples. E algumas empresas, algumas atividades e algumas configurações de sociedade, né?
Às vezes tu já tem empresas montadas, dependendo da empresa ou dependendo da tua participação, tu também não pode ter no Simples, entendeu? Então, Se eu não me engano, garagem de carro não pode ser simples, né? Então, se eu não me falha a memória, ela até pode, só que não é viável. Porque tu vai tributar o carro sobre o valor total. E nas outras atividades tu vai tributar sobre o ganho. Então, o que é mais fácil? Sobre o ganho. Sobre o ganho. Por isso que eu falei, nessa questão ali dos R$ 700, ela só, se ela é melhor, às vezes, ela ser do lucro real, porque ela vai só ser tributada sobre os R$ 300 que ela ganhou de fato, não? Sim. Antes da gente escolher a tributação, primeiro tem que ver se a gente se pode se enquadrar. E depois fazer um planejamento como esse. Né? Às vezes tu és do Simples, mas nem tudo é flores no Simples, né? Então, a maioria ainda de serviço, o Simples ainda pode ser caro, né? E aqui, aproveitando esse momento, né, é fundamental a atividade de um contador para quem deseja empreender. Né? Não adianta você querer ser o autodidata aí, querer entrar no Google e escrever lá como montar uma empresa, como abrir um CNPJ. Então, mesmo você que queira, na atividade do MEI, que pode ir para uma Claro. sala do empreendedor, pode fazer pela internet também, mas você precisa de um planejamento principalmente para você crescer, né? Não ficar nessa síndrome do MEI. Tem a síndrome do Simples Nacional também, que eu não quero faturar mais de que 3 milhões e 800 em Santa Catarina, porque senão eu vou para um presumido, para um curreal e aí eu vou quebrar. Tem muito essa cultura do empresário, né, em relação a isso. Porque, por exemplo, quando eu montei a minha empresa de consultoria, eu fui orientado por um bom contador de que eu poderia trabalhar com uma questão da folha de pagamento. Se eu tiver até 28% do meu faturamento em cima da folha, para folha, em gasto em folha, eu, em vez de pagar sobre o valor de faturamento total, eu pagaria 6% de impostos do Simples. Como é que é essa regra aí, senhor Diego? Então, como até a gente estava falando do Simples Nacional, nem tudo são flores. Algumas atividades de serviço, a Receita ela abocanha mais o imposto. Então, ao invés de ser conhecido como baixo Simples Nacional, ela pode chegar até 15,5%. Então, 15% sobre o faturamento bruto. 15,5%. Né? Começa. Né? Então, a Receita diz assim... começa, pode subir claro, isso. Claro, pode subir. Pode piorar. Tudo pode piorar. É que a gente chama da tributação pelo fator R. Né? Tem a tabela do Simples Nacional e tem essa tabela referente ao fator R. Fator R é relação com a folha. A Receita, na cabeça dela, explicando, né, para os nossos ouvintes, a Receita acredita que quem presta serviço ganha muito dinheiro. Explicando assim... José, tu presta serviço, tu ganha muito dinheiro, tu não reclama. Então, daí a Receita diz assim, se tu ganha bastante dinheiro, eu não vou deixar tu tributar 6%. Eu vou te tributar a tua 15,5%. Mas tem um porém. Vem um fator R. Se você tiver uma relação de 28% sobre a tua folha, a tua folha de pagamento... Se apresentar 28% sobre o teu faturamento total... Isso. Aí, tu pode tributar 6%. Daí, o que força a fazer? Um planejamento tributário. Tu fazer o quê? Em vez de tu faturar tudo e não ter quase ninguém registrado, força tu ter alguém registrado, que na maioria das vezes é o próprio empreendedor, é o próprio contribuinte que tem que ser registrado na empresa. Então, o contribuinte se registra com essa relação com a folha e tributar 6%. Então, sai mais barato tu tributar 6% sobre o faturamento e ter uma folha de pagamento de 28%, do que não ter uma folha, ter uma folha baixinha e tributar 15,5% sobre o faturamento. E você evita também um outro problema no futuro, né? Que a maioria do empreendedor, principalmente o prestador de serviço, ele bota lá o seu prolabore lá de R$1.000 para pagar bem pouco INSS, só que ele não faz nenhum planejamento privado, né? Não faz nenhum investimento em algum outro... Sim. Banco, né? Sim, uma previdência, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo bota lá na poupança, que seja, ele não faz isso. Aí quando ele fica doente, ele não consegue, se ele é prestador de serviço, ele não consegue fazer o serviço, ele fica ganhando quanto? O R$1.000, o R$2.000, sei lá quanto é que ele colocou ali no prolabore dele, em relação ao INSS. Né? Então isso também melhora.
Mas indo para um outro assunto aqui que está em alta, principalmente agora nessa questão, é o imposto de renda, né? Certo. Então tem muita gente que também ainda cai na malha fina, ainda pensa que consegue enganar o governo? Então, William, já aproveitando, já vamos informá-los a todos que está cada vez pior, né? Cada vez pior, né? O governo de 2 anos para cá, ele já começou a trazer a declaração pré-preenchida. E eu já venho percebendo, William, eu fiz essa semana, fui fazer uma declaração pré-preenchida. Chegou um senhor lá, um senhor mesmo, com mais idade, e disse: eu queria ver se eu preciso declarar imposto de renda. E daí eu já prontamente já peguei a senha do Gov dele e já importei a declaração dele. E daí ele sentado na minha frente, eu já disse: não, é rápido. Já estou aqui, estou disponível, já vamos ver a tua declaração. Importei a declaração dele pré-preenchida e aí veio: o senhor gastou aqui com saúde em tal hospital. Ele começou a já se mexer. Ficou sábio. O senhor fez tal procedimento, não fala o procedimento, mas teve em tal hospital. O hospital já falava meio que o procedimento, né? Tipo, Clínica dos Olhos, por exemplo, né? Uhum. E depois eu até me surpreendi e estava lá assim, ó: venda de casa, tal, lá informado, cartório. Algo que eu não tinha visto ainda. O cartório de imóveis, claro, sempre foi dito sempre acreditei, e sempre foi dito que a Receita e o cartório se comunicavam, mas essa foi uma das primeiras vezes que eu comecei a ver na prática, de um senhor que vendeu uma casa informal, não estava no nome dele, não estava. Ele foi lá no cartório, fez um documento de compra e venda, e aquilo já estava em informação. Então, eu importei a declaração pré-preenchida. O imóvel não era registrado. Não tinha matrícula. Não tinha matrícula. Não tinha. Mas ele era dele, tem a posse do imóvel e fez um contrato de compra e venda registrado no cartório. Mas não foi então no civil, não foi no cartório de imóveis, foi no civil. Exato. Na verdade, nem no civil, no cartório de protesto, né? Que a autenticação e registro disso é no protesto. Ou no civil. Eu não vou falar o nome do cartório aqui, mas depois eu te falo. Mas enfim, a questão... Caiu. A casa caiu. A questão é... A casa caiu, que ele vendeu. E daí daí eu falei, beleza, daí ele sendo sempre humilde, né? Tipo, mas eu tenho só minha aposentadoria, né? Eu disse: não, mas aqui importou que você recebeu o aluguel. Tem um recebimento de aluguel. O aluguel também. Aluguel. Como a empresa declarou aluguel, ele recebeu de uma empresa, né? A empresa declarou aluguel. Sim, claro. Ela caiu o aluguel. E daí deu um imposto a pagar. Daí ele ficou apavorado, porque ele viu que a Receita sabia das despesas que ele teve com saúde. Zé do céu, tu teve noção do que é isso, cara? Eu não sei se os nossos ouvintes estão compreendendo a complexidade dessa situação, né? Que isso estão falando talvez de uma pessoa mais simples, que não tenha também tanto poder econômico, tantos bens, não movimentou tanto dinheiro assim. Não. Imagine, né? Quem movimenta um monte, e principalmente assim, eu percebo que tu falasse do teu primo que é contador e foca na questão de médico. Sim, exemplo, foca né? em médico. Cara, médico, que é advogado, cara, eles não pegam recibo de nada. Eles não fazem se depara aí que, né, geralmente a gente faz em relação... Eu pego recibo de tudo. Minha mulher, eu tenho 3 dependentes, então eu pego tudo deles. Vai no dentista, eu pego. Vai no médico, eu pego. Né? Eu pego de tudo. Não pego de escola porque as meninas estudam escola em escola pública, mas escola também pode, né? Então, tudo que pode pegar, eu pego do plano de saúde da minha mulher e tal, eu vou criando e automaticamente, geralmente, eu tenho um imposto de renda a restituir. Né? E tem um monte de gente que deixa dinheiro na mesa, não deixa? Deixa. Tem muita gente que deixa dinheiro na mesa. Tem várias situações que as pessoas não têm informação, né? E pela falta de informação, eles não são organizados e vão deixando, né? Porque o momento de fazer a declaração é agora, mas a gente está declarando referente a 2023. É o que já aconteceu. Então, assim, quando eu falo para eles saem correndo atrás de onde que eles foram com os gastos, né? Educação, saúde, mas chega lá e eles vão dar com a cara na porta, porque não tem mais como emitir uma nota fiscal em 2023, né? E daí eu sempre digo,
Beleza, passou o ano passado, agora esse ano você se organiza. Mesma E coisa. não acontece. No próximo ano acontece a mesma coisa. Mas ao contrário também é verdadeiro. Com aqueles que são organizados, também são organizados todos os anos, né? Então, aqueles que são organizados já mandaram as informações para mim, já está com tudo detalhado. Então, é isso. Uma grande novidade é essa declaração pré-preenchida, que já traz muita informação, informação que nem eu esperava, que é essa informação do cartório com Eu vou com ligar a amanhã contrato pro meu. compra e Amanhã não, venda. mas segunda-feira eu vou ligar pro meu contador e pedir pra ele pegar essa declaração pré-preenchida Olha. aí pra ver como é que tá o Certo. negócio. Daí a gente tem que fazer a validação do senha do Gov, ouro ou prata, né? Que é outro trabalho que o governo colocou pra gente, né? Porque Mas isso aí eu vou te dizer que uma previsão que eu tenho. Eu faço. Outro investimento é você também, como gerente de AR, a gente tem que fazer investimento todo ano ir para o fórum da certificação digital que acontece em Brasília. E, e assim, ó, é algo realmente bem complexo, bem interessante num todo. E isso já vinha lá em 2017 o governo falando sobre o Gov. Só que eu vou contar para você, isso já vai eliminar. Foi uma forma de validar um produto que é deles mesmo, porque todo mundo vai precisar hoje fazer um certificado no modelo A3 e geralmente token, nuvem ou cartão. Entendeu? Para poder acessar. Hoje está tudo de graça, vai lá, valida o ouro, mas não vai ficar mais assim não, tá? até porque a senha do Gov, ela, claro, é essencial para nossa atividade hoje, só que, como você falou, ela ainda não dá tanta segurança. Tu não teve agora uma mudança em relação a algumas empresas referente a esse CNPJ, que você podia passar uma procuração para o contador, ele fazer um monte de atividade para essa empresa e hoje tem Teve. que ser por certificado digital? Sim. Isso sim. já é o começo, entendeu? Porque o produto da certificação digital hoje, ele é do governo. Então, se ele faz o Gov, deixa as coisas soltas, ele perde receita. Entendeu? E tem toda uma estrutura de uma máquina lá, que é o quarto escalão do governo, construída, que precisa ter Retorno. retorno. Sim. Ainda a questão do Gov, ela ainda está dando trabalho, né? Porque tem muita gente idosa que tem resistência, né? Então, mas esse ano está sendo obrigatório para a gente fazer a declaração de imposto de renda e importar os informes de quem é aposentado. Então, a gente já tem uma classe que tem uma resistência, que são as pessoas mais idosas. E são justamente dessas pessoas que a gente precisa da senha do Gov para poder importar um informe de rendimento. Porque elas não sabem onde que vão pegar um informe de rendimento. E é dentro do portal do meu INSS, então tem que ir lá dentro pegar. Então, qual é a dica aí para os nossos ouvintes aí e A dica... nossos seguidores referente a imposto de renda? Bom, a dica é se organizar o quanto antes, né? Que o prazo é 31 de maio. Então, a gente tem que se organizar e o quanto mais cedo, melhor, né? Porque a declaração de imposto de renda é uma declaração complexa, né? Não é simples de ser feita e também envolve muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade de quem faz. Porque no momento que tu pode estar fazendo errado, pode estar caindo em malha, né? Que é o famoso cair em malha. O que é cair em malha? Cair em malha a Receita chega lá e diz assim, aí, me mostra o que é isso. Isso aqui me chamou a atenção. Isso aqui não é corriqueiro teu. Isso aqui está fora do teu padrão. Né? Por exemplo, às vezes tu pode fazer um gasto com saúde enorme. Né? Às vezes tu tem uma reserva ou não, e então aconteceu um problema de saúde contigo e tu gastou um absurdo com saúde. Aconteceu comigo, com um cliente nosso. Ela gastou, quase 80% da renda do ano dela com saúde. Com nota, tudo certinho. E eu lancei. A Receita caiu em malha. Por quê? É fora do padrão. Ela não... Como é que ela gastou isso tudo com saúde? Daí a Receita chama, cai em malha, que é o famoso cai em malha, e fica lá assim com pendências. O teu CPF fica regular, fica tudo certinho, só que tu tem que ir lá prestar esclarecimento. Mas ir lá presencialmente? Isso, eu já ia complementar. O ir lá é abrir um processo digital dentro do famoso ECAC, né, que é um portal do governo. Então, lá a gente tem que abrir um processo digital e explicar, mostrar com documentos, onde que vem a parte do documento, mostrar com documentos que aquilo é verdade. Entendeu? Então, se a gente fica muito tempo e não faz isso, a tua declaração ela vai com pendências, daí eles vão te mandando notificação e chega a carta em casa. Em últimos casos, eles chegam a trancar o teu CPF. Que daí é onde que chega um alerta assim, opa, vem fazer alguma coisa. Daí tranca o teu CPF, tranca a conta em banco e é onde tu tem que
fazer alguma coisa, né? Multa. Sim, porque daí tu tem um prazo para cumprir, né? Uhum. Então, assim, a declaração de imposto de renda não é fácil de ser feita, mas ela tem uma grande responsabilidade. Onde que vem, tem que dar esse suporte depois, né? Tá, e eu quero fazer uma pergunta assim. Qual é a diferença entre a declaração simples e a completa? Por que eu faço a pergunta? A gente sabe também que pessoas físicas e pessoas jurídicas que têm um imposto de renda a recolher, no caso, a pagar ao governo federal, ela pode fazer doações, né? Uhum. Doações ou gerar patrocínios através de lei de incentivo. A gente tem várias leis de incentivos hoje no Brasil. As mais conhecidas são a do esporte, do idoso, criança e adolescente, e tem a Lei Rouanet, né? Certo. Então, as mais conhecidas. Nisso tudo, você pode doar até 10% no total, por exemplo, em empresa jurídica para todas essas áreas. Lei Rouanet, pessoa jurídica é 4%, pessoa física 6%. Se não me engano, do esporte é 1% ou 2%. Vamos ficar só na Lei Rouanet, que é melhor. Uhum. Só que a pessoa física que queira fazer essa doação, ela precisa fazer a tal da declaração completa. Exato. Qual é a diferença disso, física e completa? Uhum. Então, vamos lá. Na declaração de imposto de renda, o governo ele deixa a gente fazer de duas formas. A completa e a simplificada. Da forma simplificada, a Receita já dá um desconto no imposto. Porque na completa, tu pode colocar todas as tuas despesas, com a educação, com tudo que tu tem, para abater do teu imposto. E já a simplificada, a Receita simplesmente diz assim, eu não quero que tu mostre nada, tu não precisa mostrar nada. Eu já vou te dar um desconto aqui. Pode ser. Daí tu diz assim, não concordo com esse teu desconto. Eu tenho mais coisas aqui para lançar. Daí é onde tu vai para completa. Daí tu lança mais coisas. E é só na completa que a gente consegue fazer essa questão da doação. Né? Entendi. Na questão da doação, daí gera guia a pagar. Onde que a gente também encontra resistência, né? Porque a nossa prefeitura sempre faz campanha, né, com as contabilidades para a gente incentivar os nossos clientes a fazer a doação, porque vem direto para o município, né? Uhum. Só que daí a gente... O do adolescente, FIA, né? Que eles chamam. Isso, exato. Daí a gente também encontra resistência, porque quando tu diz assim, tu quer fazer doação para o município? Quero. Daí quando tu gera o boleto e manda, daí eu não quero mais. É complicado. Mas custa entender que aquele boleto que tu paga, depois tu vai deduzir dele, entendeu? Uhum. Tu vai abater. É que você coloca o dinheiro na frente, porque você vai só abater quando? Só na próxima declaração? Não, já dá para bater na declaração ali. Porque daí, no caso, é porque ele tem a pagar, né? Ele tem a Exato. pagar. Exato. Daí, em vez do... Um exemplo, né, vou dar um exemplo simbólico, R$200 a pagar, tu pagaria R$200, 190 do imposto e 10... Tu poderia doar. Tu poderia doar. Então, fica diferente. Só que daí não bate na cabeça deles isso, entendeu? Eles não são abertos a isso, né? Daí quando tu fala que tem que pagar, tem um boleto e tal, daí bate nessa resistência. Uhum. Mas, enfim, a gente tem duas formas de fazer a declaração de imposto de renda, a completa e a simplificada, e a gente é livre para escolher a que melhor nos atende. Para a gente encerrar aí para o final, eu fazer uma última pergunta ali, porque nós falamos tanto em inovação e tal, mas, querendo ou não, o escritório hoje, Gats Contabilidade, ele tem um diferencial competitivo, né? Além de alguns que você já trouxe aqui, você aproveitou uma lei que até que a CDL quem propôs aí no município aí, junto com o Executivo e Legislativo, que foi essa questão dos escritórios compartilhados, né, para construção de cowork. E hoje tu tens esse serviço lá disponível para quem é cliente Sim. teu, né? É só para quem é cliente ou para outras Então, empresas? William, eu deixei fechado para os nossos clientes. Uhum. Então, a gente tem sim o cowork junto no nosso escritório, porque eu via muita resistência junto à prefeitura e tudo mais na abertura de CNPJs. Né? Principalmente, a gente tem uma gama considerável de clientes que são representantes comerciais. Inclusive, eu vou mandar esse episódio para eles me conhecer pessoalmente, que é bem legal. A gente tem clientes, antigos, que não me conhecem pessoalmente. Sério? Sério. Que legal. Legal, né? Legal. E é só, né? Como a gente Só fala, WhatsApp, a minha telefone. captação do boca a boca, na confiança, a gente prestando um bom trabalho, foi indo, pipocou.
e caiu na graça, né, daquele segmento. E a gente tem bastante cliente que não me conhece pessoalmente, né? Inclusive, nunca foram no nosso escritório. Né? Isso é legal, né? Porque no começo do escritório eu tinha uma resistência porque eles não me conheciam. E agora eles vêm de olho fechado e confiam, né? Então, é bem legal. Então, a gente tem o cowork, né? Justamente exclusivo para os nossos clientes, né? Que queiram ter. Porque é um diferencial que a gente tem para oferecer, para agilidade, né? Então, e é uma dor do mercado, né? O mercado, às vezes, ele quer abrir o CNPJ, às vezes a casa dele não tem documento necessário, né? Então, a gente oferece... A atividade dele não permite, talvez também que seja na casa, né? Algumas atividades que já não permitem na casa também não permitiriam no cowork. Não? Não, o cowork ele é limitado, né? Tem algumas atividades que não poderiam ser no cowork. Por exemplo, assim, um prédio que não tenha Bitsy não consegue. Certo. Aí teria que ir para o cowork. Mas quando eu falo que algumas atividades não podem no cowork, eu cito o exemplo uma indústria. Ah, sim. Né? Uma indústria não pode estar estabelecida no cowork. Mas... Os laranjas também não podem, né? Os laranjas não podem no cowork. Mas, por exemplo, o serviço é o que mais compra do nosso serviço cowork, né? Que daí, o serviço, tu tá instalado lá, mas tu pode prestar em qualquer lugar, né? Então... Quando tu É que, fala na verdade, não é cowork, é domicílio fiscal. Eu ia perguntar, domicílio quando você fala fiscal. cowork, é domicílio fiscal. É, domicílio fiscal. Porque, vamos supor, você mora de aluguel num apartamento, num prédio, e de repente a pessoa que está locando para você diz, não, eu não quero aqui porque muda. No caso de você morar de aluguel, você tem que mudar para um... Comercial. O IPTU, parece, né? Ele vira comercial. Exato. Então, às vezes, o proprietário fala, não quero porque vai alterar aqui no IPTU. Então, no caso, você está falando do domicílio fiscal. Sim, domicílio fiscal. A gente tem também o domicílio e também tem o cowork. O cowork é o espaço onde que a gente cede para, né, caso o cliente quer atender um outro cliente dele. Então você tem os dois. Claro, você a gente domicílio tem. fiscal A e gente tem. Você usa a tua sala de reunião como um Isso. cowork lá. Isso. Exato. Como é que surgiu essa ideia aí mesmo? Do cowork? Do domicílio fiscal, porque acho que só você, como contador, faz isso, né? Pois depois desse CDL que eu acho que vai ter mais. Te disse. Mas fazer o quê? A gente saiu na frente, né? Mas... quem sai primeiro... Bebe água limpa. mas assim, ó... Mas não divulgam isso também, a gente não divulga, então... Tô tranquilo quanto a isso também. Não tem por que a gente não divulgar aqui, né? Exatamente. Mas eu não divulgo, Infelizmente, se alguém de fora... Diego, eu tenho minha empresa aqui, eu posso colocar aí só no teu cowork, eu vou encontrar uma resistência, eu vou capaz de acabar negando. Uhum. Porque eu fechei só para o nosso cliente, divulgo só para o nosso cliente, para agilizar o nosso trabalho. Até para não ter também fluxo de pessoas estranhas, né? Querendo ou não, dentro de uma Sim. contabilidade, tem documentação, tem equipe lá e tal. Não é um espaço que foi construído para que esteja esse fluxo de pessoas. Né? Vira um diferencial da sua contabilidade. Você diz assim, não, os meus clientes ainda têm a possibilidade de ter um domicílio fiscal e um cowork. Porque, de repente, você pega ali um MEI ou uma pessoa que não tem necessidade de ter um ambiente físico, como, por exemplo, um representante comercial ou alguém que só precisa, sei lá, até mesmo um arquiteto, vamos dizer, né? Sim. A pessoa, de repente, precisa só de uma sala de reunião para mostrar um projeto em momentos pontuais. Não precisa ter uma sala locada para poder fazer isso. E você ter esse diferencial para os seus clientes. Eu, no seu caso, também manteria só para os clientes também, como diferencial. E a gente nem entrou num outro assunto aqui importantíssimo na gestão de contabilidade, que é o orçamento empresarial, né? Isso. Mas a gente já está aí quase uma hora e pouco já conversando um pouquinho sobre a Gatos Contabilidade, o Diego, essa questão da profissionalização, né? Que as empresas precisam realizar, né? Através da contabilidade. Eu acho que o contador ele tem um papel fundamental que é a orientação, né? Orientação, consultoria, né? Até a mentoria, às vezes, né? do empresário. Porque, não adianta a gente, como empreendedor, a gente não consegue ter todo o conhecimento técnico necessário para a gestão do negócio, principalmente quando a gente fala aí, por exemplo, do orçamento empresarial, DRE, balanço, entendeu? É complexo, né? E principalmente dependendo da atividade econômica daquela empresa, ela se torna ainda mais. E aí eu sigo um advogado em específico que ele trabalha muito essa questão da consultoria tributária, né? Que é um outro ponto, porque muitas vezes
você não está muito próximo do teu contador, conversando com ele sobre essa questão do orçamento empresarial, sobre essa visão de longo prazo que você precisa ter, principalmente nessa parte tributária, e as mudanças que vêm ocorrendo. Agora tivemos a reforma tributária também, que vai haver algumas mudanças aí ao decorrer dos anos. Você pode começar a ter prejuízo e o teu resultado não ser mais o mesmo. E às vezes tem alguns segmentos que, em vez de eles tomarem a decisão de encolher, que é algo natural, eu preciso encolher porque eu estou crescendo, estou aumentando faturamentos e eu vou sair do simples, eu vou ter que escolher um outro regime tributário, a única chance dele permanecer a longo prazo é ele avançar, é ele abrir novas frentes, né, novas filiais e tal, ou criar esse modelo de franquias para que ele possa continuar tendo mercado e resultado, né? Exato. Então, nada melhor do que você estar próximo de quem entende mais de números, né? Porque nós podemos até entender, eu até entendo um pouco de números, mas eu tenho que, querendo ou não, trabalhar no meu dia a dia com o mercado, com os cenários de mudança de comportamento do consumidor, eu preciso trabalhar com o próprio colaborador em relação a recursos humanos, eu preciso trabalhar com a questão de marketing. Então, tem várias outras frentes que tomam o tempo e a energia do empreendedor, né? Que você, às vezes, investe, tem lá um pagamento mensal, né, de custo fixo, que é uma contabilidade, e não usufrui, né, disso, chamando o contador para perto, achando que o contador só é para ficar lançando informação para o governo. Né? Exato. William, então, né, com o teu posicionamento, já vamos deixar aqui essa informação para a gente passar para os nossos clientes. Né? E para todos os clientes que estão ouvindo, que também são empresários, têm uma contabilidade, porque a contabilidade é muito além do que faz todo dia, né? Que é a apuração dos impostos, folha de pagamento e tudo mais. Né? Então, assim, a contabilidade tem muita informação para fornecer. Na maioria dos casos, a gente é como um clínico geral, né? Que a gente faz o pronto atendimento. Né? O pronto atendimento, o que é? Exigência só da receita. Mas a contabilidade ela pode ajudar tanto o teu negócio, né? Que às vezes tu acaba não tendo essa ideia. Né? Então, se as pessoas estão nos ouvindo e procurar mais o seu contador para buscar mais informação, com certeza eles vão muito mais longe. Né? E vão muito mais longe e muito mais sólidos, né? Com essa visão de longo prazo. Porque o contador, ele consegue, né? A nossa atividade é como se fosse uma bússola, né? A gente te dá um norte, a gente te diz, é por aqui. Mas só que a gente não vai pegar, né, e dirigir a tua empresa. Sim. Que quem toma a decisão vai ser o empresário. A gente vai dizer para onde que ele está indo, como ele está indo, né? Através da contabilidade, através da ciência contábil, né? A ciência contábil consegue estudar e consegue demonstrar o resultado e para onde está indo. Mas quem vai tomar a decisão é a empresa, né? É o empresário. Então, o empresário tem que buscar mais a contabilidade para fazer esses relatórios, para fazer um planejamento, né? Como a gente estava falando que nós iríamos falar em planejamento, é fundamental que tenha, né? Muitos não têm, muitos estão só, como eu digo, muitos estão empreendendo sozinhos, só com o celular. Não que o celular, só o celular seja ruim, mas assim, eu defendo muitas vezes tu tem um computador, tu tem uma planilha, tu sentar, a planilha de Excel ainda é válida, né? A planilha não erra, né? Porque às vezes tu pega um sisteminha gratuitozinho no celular, ela não te dá uma visão geral. Eu gosto ainda da planilha do Excel. A planilha do Excel, muitas coisas ainda eu confiro na planilha do Excel, né? Por incrível que pareça, a gente tem um sistema contábil top, mas muito cálculo ainda eu vou lá no Excel e já faço para conferir, para ver se bateu. Porque o Excel tu consegue saber de onde que veio, para onde que foi, então te dá uma visão melhor, né? Então, assim, aquele empreendedor que tem um orçamento no Excel, ele vai longe. É isso aí. E nós encerra a nossa atividade aqui sempre com um brinde. Eu sempre esqueço desse brinde, né? Mas nosso amigo Natan lembrou nós aqui, que é, né, uma lembrança que a gente entrega para os nossos convidados para quando tu tomar o teu café lá, tu sempre lembrar desse momento conosco aí. Fechou, tá? Te agradeço. Outro assunto a gente sempre pede para que deixe uma mensagem aí para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores aí, uma mensagem aí que seja de motivação, que seja de orientação, né? Que seja um insight que vem, né, contigo aí desde quando tu era lá
na produção do Ala e hoje está aí com a GATS 10 anos, né? Com 7 funcionários dentro do negócio, com uma carteira de cliente aí sólida, auxiliando principalmente, né, no crescimento e na sustentabilidade, né, dessas empresas que fazem parte da tua carteira de clientes aí. Então, uma mensagem final que eu deixo, né, para todos é que a gente tem que sempre perseverar, a gente tem que se expor um pouco, né, que como eu estou aqui me expondo, né, tive um pouco de resistência, né, William? Mas Tive que ameaçar, mandar pro capim branco, né? Mas a gente tem que se expor, a gente tem que buscar o que a gente quer, né? Muitos às vezes ficam no desejo, eu queria, mas não tenta, né? Então tentar, claro, com um risco calculado, né? Não se aventurar de qualquer forma. Então essa é a mensagem que eu deixo. A pessoa tem que tentar, tem que buscar pelo que deseja, né? E é isso, e ser inconformado, né? Porque eu estou onde eu estou porque sou inconformado com o que eu vejo e eu tento mudar, né? Então, várias coisas que tem no nosso escritório é porque a gente é inconformado, né? Vários clientes que a gente tem é porque a gente é inconformado e foi atrás. Persistente também. Persistente. Então, quando a gente vê alguma coisa que não tem como, às vezes eu acho até engraçado, né? O cliente me pede uma coisa, eu digo... Não, eu vou fazer. Depois eu penso, meu Deus, como é que eu vou dar jeito de fazer? Mas a gente sempre dá jeito, né? Tudo que os clientes que vão ver, vão saber, né? Que, Diego, quero abrir CNPJ para a semana que vem. Eu digo, não, a gente consegue. Depois eu volto para a minha equipe e digo, a gente tem que abrir CNPJ para a semana que vem. Meu Deus, como é que fosse me prometer isso? Né? Então, eu prometo, mas depois a gente consegue. Então, assim, é um inconformismo, né? A gente não está confortável, com o que está. Que quando a gente está muito confortável... É um sinal até perigoso, né? Quando a gente está muito confortável, é um sinal perigoso e eu me policio com isso, né? Para a gente sempre estar buscando mais. Então é isso, essa é a mensagem que eu deixo. A gente ser inconformado e buscar o que faz. E com isso agradeço, né, vocês, o William, o CDL, o Zé, pela oportunidade de estar mostrando, né, quem eu sou, o nosso escritório, o que a gente faz. Papai fresco, né? Então, recente, né? A Maísa, a Jéssica, que depois eu vou mostrar para elas. E é isso. Zé, suas considerações? Não, só agradecer a presença do Diego e reforçar mais uma vez, né, o que a gente vê que a vida de empreender, a gente olha hoje o Diego, olha hoje a empresa com 10 anos, 7 funcionários, onde ele está realizando os sonhos dele, da família dele, mas que todo mundo tem que pagar um preço no início, né? Me assemelhou muito a tua realidade com o que a gente viu aqui do dono da Assistec. Esqueci o nome. Senhor Elias. Seu Elias, que durante muito tempo também trabalhou meio período numa fábrica, meio período na Assistec e às vezes à noite até mesmo entregando pizza para a realização do seu sonho e hoje consegue, com 2 unidades aqui em Tijucas, ter um patrimônio e assíduo na CDL participando das campanhas. E é exatamente isso, meus queridos, né? A conquista do teu sonho, como o Diego comentou. Procurou emprego em outras contabilidades, mas quando perguntou até onde eu posso ir, onde eu posso crescer. E quando via que ele não teria para onde ir, para onde crescer, preferiu não assumir aquele cargo mesmo necessitando para poder ir atrás do sonho deles. E o que eu digo para vocês é isso. Corra atrás do seu sonho, não pare, como ele falou, é conquista perpétua. Se você parar de conquistar, você acaba encolhendo, né? O que não cresce, colhe, e essa é a dica. É isso aí. Encerramos mais um CDL Talks com o nosso convidado aqui, Luiz Diego Gatz. Sejam todos aqui, né, sempre bem-vindos e curtam, compartilhem, comente aí com a gente para que a gente possa aí, estar aqui quinzenalmente participando desse programa que fala sobre inspiração, mercado e gestão. Então, fique sempre inconformado com o resultado que tu tens, busque sempre melhorar, que com certeza a gente vai encontrar, né, o sucesso, encontrar o resultado desejado. Um grande abraço, isso, gente, valeu. E até lá. Fechou, até mais. Até mais.